ascensão é como um upgrade espiritual. É quando você começa a se sentir mais conectado ou mais conectada ao universo e entende coisas que antes pareciam difíceis de compreender. A ascensão ela é importante porque ela nos ajuda a viver uma vida mais feliz, uma vida mais plena. A ascensão ela leva a pessoa a uma transformação profunda de sua vida cotidiana, a descoberta do poder que está dentro de você. E é uma oportunidade de redefinir a maneira como você enfrenta cada novo dia, cada desafio e de moldar sua própria realidade. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nesse nosso encontro, eu vou voltar a falar sobre a ascensão no contexto da espiritualidade, mas sempre lembrando que a ascensão é um assunto que nos possibilita reflexões infinitas. Existe aqui no canal alguns vídeos que falam sobre a ascensão, sobre os mestres ascensionados, então eu vou deixar os links desses vídeos aqui na descrição. A ascensão é como um upgrade espiritual. É quando você começa a se sentir mais conectado ou mais conectada ao universo e entende coisas que antes pareciam difíceis de compreender. É como uma expansão de consciência. A ascensão ela é importante porque ela nos ajuda a viver uma vida mais feliz, uma vida mais plena. Quando a gente começa a ascender, ou seja, quando a gente começa a entrar nesse processo, a gente se livra de coisas ruins como medo, como limitações, isso vem de forma natural. E assim nós entramos em um estado de unidade com o mundo. É como acordar para uma realidade mais bonita, mais plena. Mas como isso funciona? Para entender a ascensão, a gente precisa falar sobre duas coisas: energia e espírito. A energia é algo que está em tudo, que está em você, está em mim, está em todas as coisas. Ela tem diferentes níveis. Então, quando a gente aumenta o nível dessa energia em nós, por exemplo, a gente começa então a viver em um mundo diferente. Quando nossa energia aumenta, o nosso espírito ele brilha mais e nós nos sentimos mais conectados às coisas, conectados a tudo. E o espírito é uma parte especial de nós, como nossa alma. É o que a gente chama de eu superior. É a parte de nós que está ligada a algo maior, como a unidade de toda a existência. Agora preste atenção. O espírito é uma única energia universal, mas ele se divide para poder vivenciar coisas específicas, como eu, como você. E ele faz isso focando em uma pequena parte da sua mente que está dentro do seu corpo. Essa parte é o que você chama de você, é a sua personalidade e é aquilo que a gente chama de eu-ego. O seu eu-ego é uma manifestação do seu eu-espírito, mas ele desconhece o seu eu-ego que pertence ao espírito. O termo eu-ego, eu uso aqui, não é para diminuir, mas é para desviar sua atenção dessa parte de você que olha para fora e reorientar para um olhar para dentro do seu eu-espírito. Nós somos, na verdade, uma manifestação do espírito em ação, mas muitas vezes não estamos cientes disso, porque a gente se identifica sempre, constantemente com o eu-ego e a nossa atenção ela termina sendo projetada para o mundo exterior. Mas você é o espírito em ação. É por isso que nas afirmações de Saint Germain, ele diz: eu sou Deus em ação. Então, a ascensão é como uma jornada para nos tornarmos uma versão melhor de nós mesmos. Isso nos ajuda a ver o mundo de uma maneira mais bonita e nos livra das coisas ruins, nos leva a uma vida mais feliz, mas sobretudo significativa. Nesse vídeo, eu vou falar da importância da ascensão em nosso entendimento da existência e da nossa realidade, porque é sempre importante a gente entender a filosofia da espiritualidade, daquilo que a gente fala e conseguir entender isso dentro da nossa realidade. A ascensão, essencialmente, é uma transformação de frequência, é um redirecionamento do foco da sua consciência. Podemos pensar nisso como ajustar uma estação de rádio para sintonizar uma frequência diferente. Mas o que exatamente está mudando nessa frequência? Então, para a gente entender isso, a gente vai falar agora da natureza da energia. A energia é a substância primordial de tudo o que conhecemos e não conhecemos. Cada parte do nosso ser, seja o corpo físico, as emoções, pensamentos, o espírito, tudo é composto do que nós chamamos de energia. Essa energia, ela possui
duas características fundamentais: a amplitude e a taxa de vibração. A amplitude é a qualidade ou quantidade da energia, e a taxa de vibração é a frequência, é o aspecto que aqui nos interessa em relação à ascensão, porque a frequência dessa energia determina a dimensão em que nós operamos e a natureza da nossa própria experiência. Recentemente, Sarah Breskman, que faz terapia de hipnose, com um de seus pacientes, ela teve o contato com o eu superior desse paciente, onde ele diz o seguinte, que nós podemos imaginar é como se estivéssemos em uma bolha, e nessa bolha nós podemos saltar para cima da bolha, assim como se fosse pular, e para baixo. Essa é a oscilação da nossa frequência. Então, quando a gente sobe, a gente muda a frequência, eleva a nossa frequência, mas a gente também pode ter a queda dessa frequência. Então é uma coisa que ainda estamos oscilando, mas o importante, como eu sempre digo, é a gente manter uma vibração equilibrada. Bem, à medida que nós elevamos essa frequência, o nosso corpo se torna menos denso e começa a incorporar também energias de frequências mais elevadas. Agora, como eu gosto de trazer algumas questões para a nossa praticidade, o nosso dia a dia, a nossa vivência, então quando a gente começa a trazer essas energias de frequências elevadas e o nosso corpo absorve essas energias, ele também começa a ter uma resposta mais positiva, ou seja, você passa a ter uma saúde mais equilibrada. E uma outra questão, você começa a compreender coisas que antes eram inacessíveis, porque aí você vai expandir a sua consciência. Trazendo isso como exemplo para a nossa vida, imagine que você tem um jardim no quintal de sua casa. Esse jardim, ele representa a sua vida e as plantas que estão nesse jardim simbolizam seus pensamentos, emoções, suas experiências. Agora, antes de iniciar a sua jornada de ascensão, o seu jardim ele pode estar um pouco negligenciado. As plantas não crescem, tem muitas ervas daninhas, você não consegue ver a beleza que o jardim pode oferecer. Então, à medida que você começa a elevar a sua frequência, que você entra num processo de ascensão, algo mágico começa a acontecer. E conforme a sua energia ela se torna mais leve, mais vibrante, o seu jardim também começa a se transformar. As plantas crescem com mais vitalidade, as flores desabrocham com cores lindas, vibrantes, e o ambiente se enche de uma sensação de paz e de harmonia. Você começa então a perceber a beleza que sempre esteve lá no seu jardim, mas que antes estava, digamos, obscurecida por ervas daninhas, dos seus pensamentos negativos, das suas angústias, das emoções pesadas. Então, à medida que a sua frequência ela continua a aumentar, você começa a notar algo ainda mais surpreendente, que não é somente a energia das plantas, a vida pulsante, a beleza que você vê, mas você começa até a se comunicar de forma intuitiva com as criaturinhas que vão visitar seus jardins, como as borboletas, os pássaros. Você começa também a se conectar com esses seres, como se você tivesse ali um contato telepático, como se você se comunicasse. Então a sua percepção ela continua se expandindo para incluir, inclusive, as conexões mais profundas com a vida que está ao seu redor. Em outras palavras, é como se tudo fluísse de uma forma surpreendente. Mas aqui agora eu vou trazer um exemplo mais prático. Digamos que uma pessoa tem uma carreira na empresa, ela trabalha, uma carreira, como é que a gente pode dizer, uma carreira corporativa. O jardim dessa pessoa inicialmente, ele pode estar cheio de estresse, de competição, com muitas horas de trabalho, mas à medida que essa pessoa ela busca a ascensão, ela começa então a cultivar uma mentalidade diferente, mais positiva, uma mentalidade que tem mais equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Ela adota hábitos de autocuidado, porque ela começa a olhar mais para ela. Seu jardim profissional, ele começa então a florescer com promoções, projetos bem-sucedidos, melhores relações de trabalho. Então, com a prática constante, ela percebe que as coisas mudam. Ela começa a ter a maior capacidade de se conectar em um nível mais profundo com as pessoas, começa a compreender as necessidades e aspirações dos membros da equipe que ela trabalha. Então, ela vai ter aí um ambiente de trabalho mais positivo e ela pode ser uma líder inspiradora. À medida que nós elevamos a frequência, nossos jardins pessoais e profissionais florescem. Isso é uma coisa natural. E a nossa percepção também se expande, permitindo então uma conexão mais profunda com o mundo ao nosso redor.
porque é uma projeção do nosso eu espírito, não o nosso eu ego. Então tudo em nossa volta também se ajusta àquilo que é o nosso equilíbrio interior. Essa história que eu falei sobre uma pessoa que tem uma vida corporativa, competitiva, foi somente para destacar como a filosofia da ascensão ela pode ser aplicada a qualquer aspecto da nossa vida, porque nos ajuda a enxergar aquilo que é extraordinário nas coisas comuns e a viver em um estado de harmonia e compreensão muito mais profunda com tudo aquilo que nos rodeia. Em qualquer situação, pode ser uma situação de trabalho, uma situação pessoal, não importa. Então, para concluir, a ascensão não é sobre fugir da realidade ou deixar para trás a experiência humana. Você não tem que se tornar um guru. Você pode trazer isso para o seu cotidiano, para as suas experiências, para a sua vivência. A ascensão é, na verdade, uma jornada de descoberta pessoal, na qual nós elevamos a nossa consciência e nos tornamos uma versão mais elevada. Como eu disse no início, uma melhor versão de nós mesmos, que é uma versão mais consciente. É uma oportunidade para a gente viver a vida como um profundo entendimento de nossa conexão com o todo. A ascensão, ela leva a pessoa a uma transformação profunda de sua vida cotidiana, a descoberta do poder que está dentro de você. E é uma oportunidade de redefinir a maneira como você enfrenta cada novo dia, cada desafio e de moldar sua própria realidade. Muitas vezes a gente fica preso na rotina com as preocupações sem perceber o incrível potencial que nós carregamos. A ascensão é como abrir uma porta para um mundo de possibilidades. É perceber que não importa o que aconteceu ontem, porque hoje é uma folha em branco pronta para você preencher com suas escolhas e suas ações. Imagine acordar todas as manhãs com um senso renovador de propósito, com uma paixão ardente por cada momento da sua vida, do seu dia a dia. A ascensão nos lembra que a mudança é possível em cada pequena coisa. Todos nós enfrentamos desafios, mas a ascensão ela ensina que esses desafios podem ser oportunidades para crescer e evoluir. É como descobrir que você tem o poder de mudar sua narrativa para melhor, de transformar os obstáculos diariamente. É uma jornada de despertar para o seu potencial ilimitado. Você tem o poder de moldar a sua própria história e de viver a vida com alegria, com paixão, com propósito. A ascensão é o caminho e o futuro brilhante que você merece e que está ao seu alcance. Então, eu fico por aqui com muita gratidão no coração, desejando muita paz, discernimento e muita luz na vida de todos nós. Até a próxima!